Doutora Amélia de Almeida, hoje falamos sobre um caso de um jovem que encontrou a tia a ter relações sexuais com o sobrinho, primo no caso, e a grande dúvida do rapaz era se poderia partilhar a história com o seu tio ou não. Nestes casos, doutora, o que é que se aconselha a proceder, tendo em conta que nós temos algumas regiões do país entre a relação sexual entre tios e sobrinhas ou tias e sobrinhos é consensual? Não, aí nunca, quando estamos perante a esses hábitos culturais, Uhum. nunca há problema, porque isso até nem é se levado em conta. Isso não é reunião familiar, porque é uma coisa que é comum. E quando nós estamos a lidar com hábitos que são comuns, não há censura. O que acontece depois desses hábitos serem transportados para o asfalto? Começa a problemática de quem vive. A tomada de decisão, escolher entre ficar com a Beltrana ou ficar com a Cicrana, é difícil. Agora, nós estamos a falar de famílias que praticam esses hábitos, que lá não é visto como crime, não é punível. Uhum. E vindo para o asfalto, nós queremos rotular. Como é que será depois dele contar? Exato. Num sítio em que, maioritariamente, se calhar ele também vem de uma relação semelhante a esse caso. Não, as pessoas não podem estar a descurar o que é cultura. Por isso é que, quando nós vamos crescendo, temos que saber de onde viemos, para depois não vivermos conflitos. Ele está a viver conflito por quê? Porque ele vem de uma região em que isso pode ser um hábito cultural, mas não foi criado lá, porque de tanta situação familiar, são muitas as famílias que obrigam e proíbem os filhos a irem procurar a sua origem, sob pena de ficarem lá presos. Então, Léo, é normal que as pessoas vivam isso. A minha grande questão é: tu estás preparado para lidar com a verdade, de contar e as consequências? E as consequências? Ou estás preparado em guardar e saber lidar também contigo sobre essas consequências? Porque o que é para ti verdade, para eles, pode até não ser entendido como verdade. É hábito. E hábito não tem questões para discutir. Então seja responsável. Então, doutora, quero dizer que em situações destas, o melhor é antes de nós termos de falar sobre o assunto com o tio, tentarmos compreender as nossas origens, as nossas culturas e também o que é que motiva a tia a relacionar-se com o sobrinho. Leo, toda a história tem dois lados. E quem conta essa história é quem está a viver só um lado. Exato. E o outro lado. Leo, a poliandria em determinadas subculturas nossas não é crime. Há homens que quando saem, chegam tarde, já não podem ir para casa, porque vão encontrar lá uma outra pessoa. Se engravidou ou não engravidou, o filho é dele. Leo. Não, falar dessas questões delicadas envolve sempre grandes conflitos. Por quê? Porque o Léo foi educado que isso tudo é crime, que nunca posso aceitar, mulher para mim não me traz. Mas as mulheres que se submetem a isso foram educadas que devem satisfazer e ter o marido como homem de respeito. Está a ver o que é ego masculino por um lado e ego masculino por outro? Isto dá um grande debate. Por isso é que temos que saber de onde viemos. Exato. Bom, hoje tivemos um programa super e mais uma vez as contribuições da doutora Amélia de Almeida resultaram em algo muito positivo para um jovem que infelizmente tem estado a sofrer há um tempo com a situação que vive em casa dos tios. O jovem sabe há um tempo que a tia tem tido envolvimento sexual com outro primo e o tio não acredita que isto seja uma realidade. Então hoje nós falamos acerca, a doutora deu a sua opinião, os nossos ouvintes deram as suas opiniões e no final do programa o rapaz resolveu não mais contar ao tio a última situação que viveu dentro da sua residência. Deve ter sido a decisão certa. Espero que sim. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Tapandula vocês.